Bom dia, sexto ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, de olho no público-alvo. Tema da aula, adequação linguística no contexto de mensagens informais por meio de aplicativo. A habilidade do currículo paulista, professores deem um print na tela, EF69LP07B. Eu sou a professora Andreia e vou moderar a aula da professora Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andreia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Nós continuaremos a observar as variedades da língua, de acordo com os contextos. Na aula passada, nós trabalhamos a linguagem informal, né, nas mensagens de aplicativo. Hoje continuaremos, só que na linguagem formal. Nós faremos adaptações àquela mensagem que nós vimos na aula passada. E aí, com os professores de vocês, em casa, vocês podem adaptar para o contexto formal a mensagem que vocês desenvolverão em casa, tá bom? Antes de iniciarmos, eu quero mandar um oi lá, um alô, para uns alunos que estão colaborando no Instagram, estão mandando suas mensagens, professores, tá bom? Então, a aluna Emily Lauane, a professora Patrícia, da cidade de Soingo, Guarulhos 2, Guarulhos. Muito obrigada pelo seu feedback da aula passada. O Jonas Felipe, lá de Itapevi. E o Davi, da cidade de Sarutaí, eu acho que é assim que fala, da Escola Doutor Edgar Cardoso. Muito obrigada pela participação de vocês, colaboração, e vamos continuar aí, né, rumo a uma educação de qualidade. Bora lá. Objetivos da aula. Produzir textos considerando os contextos de circulação e suas variações. Adequar um texto de acordo com a norma padrão da língua. Ok? Temos aí o site, né? Caso algum aluno não tenha o material em mãos, por algum motivo, pode acessar o site e baixá-lo no celular, no notebook, onde vocês acharem melhor, tá bom? Lembrando, então, que essa aula, né, é a partir da aula 5 da sequência 2, o Caderno Aprender Sempre, e há algumas adaptações, ok? Então, para iniciarmos a aula, temos aí aquela perguntinha, né, refletindo, para vocês responderem. Então, vamos lá. Você acredita que uma mesma mensagem pode ser escrita de diversas formas e, ainda assim, transmitir a mesma informação? Justifique. Então, vocês vão dizer se sim ou não e vão justificar o porquê disso, tá? Sempre lembrando de justificar, ok? 2 minutinhos para vocês responderem.
Vamos lá, Elaine. A Pro Rose colocou sim, várias formas podem levar a mesma mensagem. Aí o Kaique, da Proeliane, colocou, porque nós passamos a informação formal e informal, né? Entendi, ele quis dizer sim, né? Uhum. O Igor, da Pro Terezinha, colocou sim, porque existem várias formas de escrever. A Poliana, da Pro Daiane, colocou sim, porque existem diferentes modos de ser escrita, né? Em relação à mensagem. A Pro Maria Zélia colocou sim, depende do contexto. Né? Uhum. A Júlia, da Pro Clarice, colocou sim, porque tem muitas formas de dizer. Aí a Bianca, acho que da Pro Simone, colocou sim, só que fala em palavras diferentes. Ok, muito bem. Certo? Certinho. Então, nós conseguimos, sim, né, transmitir uma mesma informação, utilizando linguagens diferentes, porém, lembrem lá que nós temos falado muito sobre adequação ao contexto, né? Então, eu posso até transmitir uma mesma mensagem, uma mesma informação, só que se ela não estiver adequada a esse contexto, nós vamos ter aí um problema na comunicação, né? Lembrando, na aula passada a gente viu que a mensagem era informal, a gente criou a possibilidade de que eram os próprios alunos que estavam escrevendo no grupo da sala. Então, dentro daquele contexto, né, a imagem foi recebida de forma tranquila, adequada. Essa mesma mensagem poderia ser enviada, vamos pensar aí, já num curso de ensino superior, mais conhecido como faculdade, aí, popularmente, né? Uhum. Então, um grupo de ensino superior, falando diretamente para o professor, ou para o diretor, o coordenador, eles conseguiriam transmitir a informação? Sim, seria transmitida, né? Mas não estaria ali adequado àquele contexto, né? Por conta dos níveis hierárquicos, da situação. Então, vamos focar sempre na situação, ok? Eu posso transmitir, sim, a mensagem, mas eu posso ter uma falha na comunicação se ela não estiver adequada ao contexto. Observe que todas as aulas o foco está no contexto, né, Andreia? Sim. Eu posso só Pode. colocar uma coisa? Eu sempre acho bastante importante. Nós sempre escrevemos, sempre produzimos um discurso, né, seja oral ou escrito, para o outro. Né? Então, o público-alvo é muito importante, sempre para o outro. Okay? Isso. Vou dar um exemplo aqui que eu sempre lembro. A produtora Lívia um dia me mandou uma mensagem, mas falou assim, professora, você vai precisar de computador? Eu coloquei sim. Sim. Tá, sim, mas você quer quantos computadores? Um para você e um para outro professor? Como é que vai funcionar isso? Então, assim, na minha mente estava claro, eu tinha visualizado tudo, né, que ia ficar claro para ela também, mas não, faltavam informações aí para a comunicação ficar completa. Tá? Então, observe que a gente tem esse, entre aspas, problema. Então, a gente visualiza na nossa mente, né? Então, para a gente a informação está clara e completa, mas para o outro, não. Ele precisa de mais informações, ok? Então, prestando sempre atenção a isso. Isso também acho muito importante a gente colocar. Às vezes, o aluno responde, né, uma questão na avaliação, então, na oralidade fica fácil você ir e voltar, né? Na avaliação, não. O que está escrito, o que você quis dizer é o que está lá escrito, né? Então, quanto mais objetivo e mais claro você for, melhor para o outro construir sentido. Porque, às vezes, o aluno fala assim, não, professora, mas eu falei isso. Não, não é o que está aqui. Então, precisa prestar atenção nisso. Isso, né? legal. Porque é o que você falou, está na cabeça dele, mas não foi exatamente aquilo que ele escreveu. Ou então, quando eles acham que responderam a mesma resposta, né? Sim. Ah, mas ele está igual ao do meu colega. Na cabeça dele está igual, mas quando um outro vai avaliar aquilo, vai ler aquilo sozinho, sem poder fazer perguntas, então não está igual, né? Sim. Precisa prestar atenção nisso também. Verdade. Certo? Ótimo. Então, continuando, estamos aí, relembrando. Então, vamos relembrar aí norma padrão e linguagem coloquial. Então, norma padrão. Como o próprio nome diz, é quando utilizamos a língua a partir de um modelo estabelecido como correto. Encontramos esta variedade na escrita de documentos, livros, em jornais impressos e televisionados, na maioria dos programas de TV, em entrevistas de emprego e outros. Lembra que eu até dei o exemplo de uma consulta médica?
Imagine que cada médico utilizasse a sua variedade de acordo com o seu estado, a sua cidade. E eu sou daqui de São Paulo, ficasse doente e fosse, não sei, para o sul, para o nordeste, né? E fosse me consultar. Ficaria complicado, né? A gente não teria uma comunicação clara. Então, por isso que é importante termos aí um padrão para utilizarmos em determinados contextos que se faz necessário. E são muitos, né, André? Sim, e adequar, né? Você falou do médico, então, por exemplo, pensando nas várias especialidades, cada um tem uma forma, né? Isso. Tem as palavras específicas daquela especialidade. Imagine se ele vai para o paciente, né, falar tão tecnicamente também, ele não vai conseguir. Isso. Já para o outro colega de trabalho dele, normal. Normal. Né? Então, de novo, observem como a adequação é muito, muito importante, tá? Linguagem coloquial. Coloquem para eles, por favor, na tela. Empregada em situações informais de comunicação, situações estas que não exigem tanto rigor com as regras da língua. Observem que não é que não há regras. Há, sempre terá, tá bom? Sempre, de acordo com o contexto. Mas no coloquial a gente fica aí um pouquinho mais descontraído, como a gente falou na questão da mensagem que eu dei como exemplo na aula passada, ok? Então, temos aí, estruturando o texto. Então, transforme a mensagem que você criou na última aula em uma carta formal ou em um e-mail. Deixa eu colocar aqui uma observação antes de continuar a leitura. Hoje em dia, não é tão comum nós utilizarmos cartas pessoais, né? O e-mail, pela facilidade, por ser uma mensagem instantânea, né? Se não tiver nenhum problema de conexão. Assim que eu clico lá, enviar, a pessoa já receberá. Então, essa agilidade, eu posso enviar para vários destinatários ao mesmo tempo. Então, ele acabou aí sobressaindo a carta. Então, a carta, geralmente, ela é mais utilizada em lugares mais afastados, onde, infelizmente, as pessoas não têm acesso, né, às novas tecnologias, que, infelizmente, sim, isso existe. Em situações que a gente não consegue comunicar a pessoa por mensagens de aplicativo, por e-mails, por telefonema. Então, as cartas são enviadas ao endereço, né, para ver se consegue localizar essa pessoa. Então, vocês podem adequar, tá? Se vocês quiserem seguir o estilo carta, ok. Ou o e-mail, que aí eu vou detalhar um pouquinho mais para vocês, tá bom? As diferenças são sutis, mas temos. Esses gêneros textuais são utilizados em situações em que é preciso comunicar algo a outra pessoa ou empresa. Coloca para eles, por favor, na tela. Seja por motivos profissionais ou pessoais. Será importante o texto ter clareza para não criar mal-entendido algum. Por isso, deve-se utilizar a norma padrão da língua. Então, de novo, na aula passada, fizemos uma linguagem mais informal. Agora, vamos pensar nessa situação. Carta ou e-mail e numa situação formal de comunicação. Ou seja, teremos que fazer as adaptações para o gênero, carta ou e-mail, e para a linguagem formal, ok? Então, temos aí algumas orientações para vocês irem estruturando o texto. Se vocês quiserem dar um print na tela para ter acesso depois, tá? Então, siga as orientações a seguir e acompanhe o modelo. Então, vamos primeiro para as orientações. Primeira orientação. Faça as alterações necessárias para que o texto ganhe um tom mais formal. Então, lembra que a gente tinha lá galera, beleza, mulherada, né? Então, a gente tinha aí o reforço das vogais, né? Para dar esse tom de empolgação. Então, pensando em tudo isso, serão as adaptações feitas, tá? Utilize a norma padrão da língua. Escreva um cabeçalho. Então, aí já temos uma característica, né, do gênero carta, né? Local, que cidade que você está e qual a data, ok? O e-mail é interessante de comentar que já vai automático, né, Andreia? Já automático, então a gente não tem essa necessidade de colocar lá um cabeçalho com o local e a data. Às vezes o local sim, né? Mas a data não é necessário, tá? Lembre-se de marcar o destinatário, pensando aí na carta, né? Então, na carta eu tenho essa necessidade de colocar o destinatário. Para quem eu estou enviando? E assinar. No e-mail já é automático, né? Se a pessoa
se for um e-mail aí mais pessoal, então não tem essa necessidade, a pessoa já te conhece. Agora, se for essa questão de uma busca de encontrar a pessoa, então a empresa tem que se identificar, né? Se é um gerente, qual departamento está à procura dessa pessoa, tá bom? Escreva uma saudação e uma mensagem de despedida, ok? Vamos lá, então. Então, aí a gente tem algumas orientações para vocês, algumas dicas de como vocês podem fazer as adaptações na mensagem. E aí, na tela, a gente tem a mensagem da aula passada, tá? O que eu quero que vocês façam aí? De forma bem simples, claro, porque uma reescrita exige tempo, né? Então, aqui é só um treino. Coloquem aí no chat, eu vou dar 2 minutinhos para vocês. Quais seriam as principais alterações que vocês fariam? Então, eu dei o exemplo, por exemplo, de mulherada, né? Será que no meu e-mail, na minha carta, num tom mais formal, eu posso colocar mulherada? Será que está de acordo? Galera, será que está de acordo com a norma padrão? E por aí vai. Vou dar 2 minutinhos para vocês colocarem no chat quais adaptações vocês fariam, tá bom? Não precisa colocar o texto inteiro. Se você tiver facilidade e já tiver feito isso em casa, ok? Ótimo, né? Se não, só coloquem quais seriam as principais adaptações, tá bom? 2 minutinhos. Vamos lá, Elaine. Bora. A Maria, deve ser Maria Gabriela, da Pro Adriana, colocou mulheres. Acho que ela trocaria, então, mulherada aí por mulheres. O João Lucas, da Pro Aline, colocou diminuir as gírias. A Pamela, da Pro Eliane, colocou galera, beleza, mulher. Então, que ela trocaria, né? Uhum. A Eduarda, também da Procélia, colocaria mulheres. Eduardo colocou direitinho, que ele trocaria, né? Mulherada, ele colocou igual a mulheres, da Pro Sueli. Uhum. A Emily Sofia, da Pro Nádia, ela faria uma alteração aí nos emojis e nas gírias. O Eric, da Pro Tatiana, trocaria mulherada, galera, mulher, manja, e aí? O que mais? Legal. A Pro Maria José colocou mulher, manja, adaptaria essas palavras, ficaria a mulher, é muito inteligente. Boa, Pro Maria José. Vamos lá, Elaine. Legal. Muito bem, teve um aluno que colocou aqui, ele focou lá no bora, né? Ele colocaria vamos. Muito bem, ótimo. Estão seguindo aí a linha certinho. Só alguns exemplos, né? Como vocês já comentaram. E aí, galera do sexto... Olá, alunos do 6º ano, né? Poderia ser.
bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Né? Ali, mulherada, vocês focaram bastante. Ó. Observem como a escrita, né? Ela focou aí muito. Né? Então, esse reforço aí da vogal A, que eu comentei também, vocês comentaram na aula passada. Então, observe como essa ideia de intensificar o mulher conseguiu ser atingido, né? Isso. O objetivo foi atingido. Chamou bastante atenção, né? Isso, porque o foco é exatamente esse. O Dia Internacional da Mulher, ou das mulheres, como vocês colocaram aí, poderíamos também. A professora pediu, solicitou uma pesquisa, eu vou falar sobre a Beatriz Alvarenga. A mulher é muito inteligente, a mulher é uma especialista, né, na área da física. Vamos acessar o Semesper e aprender mais sobre a Beatriz Alvarenga, né? Eram aí as possíveis adaptações que vocês poderiam fazer. Muito, muito, muito bom. Então, continuando aí. Estruturando o texto. Vamos pensar que aqui será uma carta, tá? Então, quais aí as possibilidades que vocês podem colocar? Eu coloquei algumas para vocês. Então, escreva um cabeçalho com o local e a data. Então, foquei hoje, né? São Paulo, 4 de março de 2021. Então, vocês podem fazer a adaptação de acordo com a cidade de vocês, o dia, né? Caso vocês não façam hoje. Lembre-se de marcar o destinatário. Aqui, no caso, eu coloquei um hipotético, né? Então, para a turma do 6º ano, quem receberá essa mensagem, né? Qual o destino dela? Quem será o destinatário? Assinar. Eu criei também aqui o nome fictício, a gente já tinha a Beatriz. E aí eu criei o Carlos, tá? Representantes de sala. Lembra que a Beatriz falou que ela iria comentar sobre a Beatriz Alvarenga, que era a xará dela? Tá? Então, a Beatriz e o Carlos seriam quem assinaria como representantes de sala. Eu coloquei representantes de sala para ficar um pouquinho mais formal, porque como é uma carta ou um e-mail formal, tá bom? E uma saudação, algumas aí. Olá, boa tarde, bom dia, somente sugestões, tá? Uma mensagem de despedida, possíveis. Até mais, até a próxima aula, aguardamos vocês na próxima aula, entre outras, ok? Quer comentar alguma coisa, Andréia? Não, acho que você colocou, acho que legal você colocou do 6º ano, né? São os alunos que estão escrevendo, então, embora formal, vai ser uma formalidade dentro do que os alunos do 6º ano são capazes de fazer, né? Porque se fôssemos nós, já mudaríamos algumas expressões aí. Então, isso é muito legal. Então, quem está escrevendo e para quem se está escrevendo, né? Levar bastante isso em consideração. Né? É legal isso que a professora Andréia falou agora, porque quando eu estava fazendo a adaptação, então eu como professora tive dificuldade. Sim. Né? Porque eu estava deixando muito formal. Então, pensar nessa situação que ela acabou de dizer aqui. É formal? É sim, mas é uma formalidade dentro aí dos alunos do 6º ano. Né? Então, fazer essa adaptação dentro, de novo, do contexto. Né? Acho que eles vão até fazer um meme comigo, contexto. Né? Tanto que eu falo contexto. E alguns professores falaram sobre o manja, né? Que foi colocado como gíria, e alguns falaram assim, às vezes eles nem entendem que manja tem o sentido, né, manja, entende? Verdade. Às vezes não mesmo, né? Dependendo do contexto em que você vive, o manja já está fora, porque é mais da da minha época, acho que nem mais da sua, mais da minha. Mas são coisas, olha só, e quando a Elaine, eu vou falar agora, vou contar um segredo, quando a Elaine foi fazer essa mensagem, a Elaine também enviou para a sobrinha dela, para verificar se ela estava colocando também gírias de acordo com os alunos, né? Sim. Muito legal. Ok, então. Aí aqui tem um exemplo de como poderia ficar, né? Então, você pode ler, Andréia, por favor? Vamos lá, então. Opa, peraí. São Paulo, 4 de março de 2020. Né? Faltou. Ficou 2020. Ah, verdade. Colegas do 6º ano, tudo bem? Gostaria de lembrá-los que 8 de março é o Dia Internacional da Mulher e a professora de língua portuguesa solicitou uma pesquisa sobre Beatriz Alvarenga, que é especialista em física. Acessem o CMSP e aprendam mais sobre esta mulher de destaque no mundo da física. Até a próxima aula. Beatriz e Carlos, representantes de classe. Isso. Observe aí como ficou numa linguagem formal.
mas nada assim, né, extraordinário, tá? Então, bem simplesinho aí, acredito, tenho certeza que vocês são capazes de fazer até melhor que este exemplo, tá bom? Aí, o complementando, nada mais é do que eu disse sobre o e-mail e a carta, tá? A diferença deles, que hoje o e-mail sobressaiu a carta, né? Bom. E agora é com vocês, né? Então, voltem à página 25 do Caderno Aprender Sempre e façam a adaptação da mensagem que vocês criaram, tá bom? Muito obrigada pela participação de vocês, por estarem aqui sempre colaborando. Andréia, a equipe. Obrigada, Elaine. Compartilhem as atividades de vocês conosco aí no Instagram, ok? Às vezes a gente consegue trazer para cá como exemplo, né? E até mostrar a sua atividade aqui, ok? Comigo e com a Elaine. Beijo para vocês. Até Obrigada, amanhã. Elaine. Tchau, tchau.